14 a 16, a palavra do Senhor nos diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina agora, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. E você diz amém. Sempre eterno Deus, amantíssimo Pai, graças te damos pela oportunidade de estar na sua casa. Podemos abrir o livro, abrir a tua palavra e receber do Senhor a instrução para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor a enviou para nós essa noite e temos convicção e certeza que o Senhor tem uma palavra para nos edificar. Obrigado, Senhor, que eu seja bem um instrumento nas suas mãos e usa como uma flecha e lança em direção ao alvo que o Senhor tem para nós essa noite, no nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Pode se sentar. O texto que temos lido essa noite nos remete para o momento da história onde o rei Senaqueribe, rei da Assíria, estava fazendo uma grande campanha militar com o intuito de conquistar o Oriente Médio antigo. Iria se tornar uma grande potência, a Síria, ou tornar a Síria uma grande potência, como fora o Egito, como seria a Síria e como seria a Babilônia. Mas para tanto, para transformar a Síria nessa potência, não bastava conquistar apenas os pequenos reinos ali do Médio Oriente. Ele precisava dominar sobre a terra de Israel, por causa da rota comercial que ia de Jericó a Samaria. Lembrando que nessa época Israel estava dividido em dois reinos: reino do norte e reino do sul. Reino do norte, Israel, capital Samaria; reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Mas isso era uma divisão feita pelos homens. Deus nunca reconheceu essa divisão no meio do seu povo, mesmo porque Deus tem um só povo. E o que Senaqueribe fez? A Bíblia diz que Senaqueribe fez uma campanha militar contra o reino do norte, contra Samaria, e venceu com uma facilidade incrível. Samaria caiu, o rei Oséias, que estava sentado no trono de Samaria, sucumbiu. Senaqueribe se fortaleceu para fazer guerra contra o reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Quem estava no trono era Ezequias. E você sabe o teor da história. Enquanto Samaria caiu e Oséias perdeu, Judá permaneceu de pé. E Ezequias foi vitorioso sobre o exército da Síria. E a pergunta que surge é: por que o Senhor Deus livrou a Ezequias e não livrou a Oséias? Eu tenho aqui algumas coisas, pelo menos 5 porquês que Deus livrou a Ezequias e não livrou Oséias. Vale lembrar
que o exército de Samaria, de Israel, nessa época, era muito superior ao exército de Judá, mas foi sucumbido, ou sucumbiu com facilidade diante do inimigo Senaqueribe. Judá era um exército menor, mas foi vitorioso. Deus de Israel protegeu por ele. Eu encontro aqui pelo menos 5 razões porque Deus livrou Ezequias e não livrou Oséias. E a minha palavra essa noite eu quero dar o seguinte tema: transparência, transferência e dependência. A primeira razão porque Deus livrou a Ezequias e não livrou a Oséias, porque Deus livrou a Judá e não livrou a Israel, o reino do norte, é porque enquanto Ezequias foi um dos melhores reis de Israel, Oséias foi um dos piores reis. O capítulo 17, versículo 2 diz sobre Oséias, de que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. No versículo 10 ao versículo 23, a Bíblia lista todos os pecados que Israel cometeu. E por que isso, pastor? Porque Provérbios 11:14 diz que se não houver sábia direção, o povo se corrompe. E o povo se corrompeu porque Oséias tinha se corrompido, indo atrás de Baal, Baalins, de Azera, de Astarote, se afastando do Deus vivo, e levou todo Israel e Samaria também a desviar dos caminhos do Senhor. Enquanto isso, Ezequias, a Bíblia diz, foi um dos melhores reis que Israel teve, que Judá teve. O versículo 3 do capítulo 18 diz: fez Ezequias o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Olha que declaração linda da palavra do Senhor. Diz que Ezequias fez tudo, além de ser reto diante do Senhor, fez tudo o que fizera Davi seu pai. E nós sabemos que Ezequias não era filho direto de Davi, mas aqui a Bíblia quer honrar Ezequias, porque ele era descendente de Davi, e ele andou nos caminhos de Davi, sendo segundo o coração de Deus. No verso 5 do capítulo 18, diz que Ezequias confiou no Senhor e guardou os seus mandamentos. No versículo 6, ele se apegou ao Senhor e guardou os seus estatutos. No verso 7, o Senhor foi com Ezequias por onde ele andava, e tudo que ele fazia, ele tinha sucesso. Porque quando andamos com o Senhor, Ele se compromete em nos dar sucesso, em nos dar bom tempo, em nos dar vitória. Então entendemos primeiramente que Deus livrou Ezequias e não livrou Oséias, porque enquanto Oséias levou Samaria para o cativeiro assírio por causa do seu comportamento, Ezequias levou Judá de volta aos caminhos do Senhor. Segunda razão, ambos receberam cartas. Senaqueribe tinha costume, como todo rei assírio, de mandar uma carta pelos seus mensageiros, uma carta de rendição, para que se rendessem antes da batalha. Oséias recebeu essa carta, mas como estava afastado do Senhor, ele ficou como um barata tonta, batendo cabeça, não sabia o que fazer. Mas como Ezequias andava nos caminhos do Senhor, Ezequias pegou a carta, e a palavra do Senhor diz que ele sabia o caminho. Ele levou a carta para a casa do Senhor. Aleluia! Ele sabia o caminho, que a casa do Senhor é um refúgio para os necessitados, é um refúgio para aquele que precisa de ajuda, e o socorro do Senhor é bem presente na hora da angústia. Terceira razão, Deus livrou Ezequias e não Oséias, porque Ezequias sabia que o segredo da vitória é a oração. Veja o que diz no verso número 15: e orou Ezequias perante o Senhor. Ezequias, ele não somente foi à casa do Senhor, mas ele estendeu as cartas que recebeu de ameaça de Senaqueribe diante do altar.
Estender as cartas aqui é uma expressão bíblica para uma oração diferenciada. Ele expôs diante do Senhor aquilo que ele necessitava. E daqui que eu tiro o tema dessa mensagem. A oração de Ezequias foi uma oração com transparência, com transferência e com dependência. Transparência, porque a oração que vai nos levar à vitória, ela tem que ser uma oração diante do Senhor transparente. Precisamos expor, precisamos mostrar para o Senhor toda a extensão do nosso problema. Por isso é importante o quarto de guerra, por isso que é importante o secreto, porque ali você pode falar com Deus abertamente, coisas que às vezes você não pode falar diante de um amigo, de uma amiga, do pai, da mãe, da esposa, do esposo, mas sozinho no quarto secreto, você fala toda a extensão do seu problema. Por isso a oração transparente é uma oração translúcida, que na teologia bíblica significa, dá para ver do outro lado, dá para ver em todos os lados, e nada fica escondido. Mas pastor, diante do Senhor nada é escondido, mas Deus quer que nós confessemos com os nossos lábios, que nós abramos a nossa boca e que nós falemos a Ele o problema para criarmos com Ele relacionamento. Segundo, essa oração é uma oração de transferência. Quando Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta no altar, ele estava fazendo uma transferência. Como assim, pastor? Ele estava tirando o jugo que estava sobre ele, sobre as suas costas, a responsabilidade, as ameaças, as dificuldades, e ele estava transferindo isso para as mãos do Senhor. É isso que nós devemos fazer no momento de angústia, no momento de luta, no momento de prova, no momento de adversidade, fazer a transferência através da oração, porque a própria palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus dizendo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele quer que na sua oração de transferência você passe o problema para as mãos dele e receba dele o jugo dele que é suave e o fardo que é leve. Terceiro, é uma oração de dependência. Quando Ezequias entrou na casa do Senhor e estendeu as cartas do altar, ele estava dizendo, Senhor, eu não posso mais culpá-las. Eu dependo totalmente do Senhor. Somente o Senhor pode resolver essa situação. Para mim é impossível, mas para o Senhor não há impossível em todas as suas promessas. A oração em quarto lugar que Ezequias fez é uma oração de confiança. Olha o que ele diz no verso 15: ó Deus de Israel. Acho interessante essa verbalização de Ezequias diante do Senhor, porque o termo hebraico que ele usa para o Deus de Israel não estava falando somente da nação, ele estava falando do Deus dos patriarcas de Israel. É como se Ezequias estivesse dizendo, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Socorro. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, ó Deus de Abraão, o Deus de promessa, o Senhor prometeu, por favor, não se esqueça das suas promessas. Ó Deus de Isaac, tu é Deus de milagre. Essa situação para nós é impossível. O nosso exército é infinitamente menor do que o exército da Síria, mas eu creio que tu és o Deus do milagre, e operando o Senhor, quem o impedirá? Ó Deus, tu não és somente o Deus de Abraão, tu és somente o Deus de Isaac, não somente o Deus de Abraão, o Deus da promessa, não somente o Deus de Isaac, o Deus do milagre, tu és também o Deus de Jacó, o Deus da mudança. E quando você invoca o Deus de Israel, você está clamando que Deus tem a liberdade de promover nessa sua situação, nessa sua dificuldade, a mudança que você precisa, a mudança que você espera, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em quinto e último lugar, a oração de Ezequias foi diferenciada, porque ela foi uma oração de desafio. Olha o que diz o verso número 19: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, se é servido de nos livrar da sua mão, e assim todos saberão que tu és Senhor Deus. Todos sabem. Ele fez essa oração como um desafio. Opera
Ele fez a mesma oração no mesmo nível que fez Elias no desafio do Carmelo, quando pediu fogo e disse: Senhor, manda fogo do céu, para que todos saibam que há Deus em Israel, que tu és poderoso, e Ele é para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Transferência, dependência. Isso que fez Ezequias ser livre do ataque de Senaqueribe da Síria. É isso que vai fazer cada um de nós, sermos livres do ataque do inimigo das nossas almas, levarmos para o Senhor o nosso problema. E esta palavra, e esta oração de Ezequias nos encoraja, porque o mesmo Deus que ouviu a oração de Ezequias e livrou Jerusalém, é o mesmo Deus que nos livra hoje, é o mesmo Deus que tem cuidado de nós hoje, é o mesmo Deus que nas nossas crises mostra que as crises são somente oportunidades para Deus mover a sua mão e nós vermos e testemunharmos o agir de Deus. E você nunca perca o foco, corra para a casa do Senhor. Indiferente da situação, está difícil, mas a casa do Senhor tem que ser o alvo. É na casa do Senhor que há o refúgio, é na casa do Senhor que existe a presença, é na casa do Senhor que Deus responde a oração, é na casa do Senhor que você pode estender a carta com um problema, com uma dificuldade, uma dúvida, com um questionamento e sair aliviado, porque o fardo do Senhor é leve e o seu jugo é suave. Você chega com o problema e sai com a solução. Pode não ser hoje, pode ser amanhã, mas você já fica aliviado, porque o Deus do céu vai responder. Senaqueribe vai ter que recuar, o inferno vai fechar e você vai cantar o hino da vitória, a glória do nome do Senhor Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor sobre ti resplandeça os seus rostos. Vamos orar, grande Deus e eterno Pai. Nós adoramos, ó Deus, porque é nas dificuldades da vida, nas dificuldades que temos, nos impedimentos que aparecem, nas afrontas que recebemos no dia a dia, afronta na saúde, afronta financeira, afronta do trabalho, afronta da família. O diabo tem se levantado por todos os lados. Recebemos cartas diárias do diabo querendo parar a nossa marcha diante do Senhor, a nossa marcha como filhos de Deus, a nossa marcha como igreja de Cristo. Mas nós respondemos levando a carta para o teu altar, para o teu santuário, para a casa do Senhor e dizendo: Senhor, essa carta foi endereçada errada, não é para mim, não é para a minha família, não é para a minha vida, é para o Senhor. Ele está afrontando o Senhor. O exército do Deus vivo foi afrontado. Os Deus das primeiras combatentes de Israel é que vai se levantar para pelejar a nossa igreja. É assim que nós confiamos em Ti, Senhor. É assim que nós confiamos no Senhor e sabemos que Tu vais fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que nós opera. Em nome de Jesus, é assim que oramos e agradecemos e dizemos amém, amém, graças a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, se a felicidade é